Sejam bem-vindos ao Conselhos e Negócios. Esta semana vamos debater o negócio do Carnaval. O Primeiro-Ministro disse o ano passado que a época não é de festa e enquanto o país estiver sob assistência financeira não haverá tolerância de ponto no Carnaval. Certo é que pelo segundo ano consecutivo, pelo menos 60% das autarquias vai dispensar os funcionários públicos. Está connosco Abílio Silveira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Estarreja. Está também connosco o Paulo Cunha, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. E ainda João Azevedo, dirigente da Escola de Samba Charanguinha. Antes de iniciarmos o debate com o nosso habitual apresentador Rogério Gomes, vamos ver uma reportagem com os municípios que vão dar tolerância de ponto. Passos Coelho leva a mal, não se sabe, mas pelo menos 60% das câmaras municipais do país não vão fugir à tradição e vão manter a tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval. Ao todo são 196 as autarquias que vão dar tolerância de ponto aos seus munícipes. Segundo dados da agência Lusa, apenas 81 das 308 câmaras a nível nacional não vão dar folga neste dia e 25 ainda não decidiram. E se a tradição é para se cumprir, um pouco por todo o país, as autarquias têm ignorado a decisão do governo, principalmente os municípios onde o Carnaval, além de uma tradição, é uma grande fonte de receitas. Na região norte, a maioria das autarquias dá a tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval. Em Viana do Castelo, a capital do distrito não dá folga neste dia e em Braga apenas 5 autarquias não vão dar tolerância no Carnaval. No distrito do Porto, a decisão divide-se e na cidade invicta, os funcionários vão mesmo ter direito à terça-feira. Em Vila Real e Bragança, grande parte dos municípios vão seguir a decisão do governo. No distrito de Aveiro, apenas São João da Madeira, Valdecâmara e Oliveira de Azeméis não fazem ponte. Apesar da crise, animação, folia, muita música e dança não vão faltar nos desfiles realizados um pouco por todo o país. Bem-vindos mais uma vez então ao Conselho de Negócios. Hoje vamos falar de Carnaval, essa enorme brincadeira, mas que para muita gente é um assunto muito sério. E vamos começar pela Câmara de Estarreja, por Abílio Silveira, seu Vice-Presidente. Estarreja é um Carnaval que tem uma tradição muito grande, já tem mais de 100 anos. Tem alguma ideia de como é que isto começou? Como é que... Pois, a tradição do Carnaval de Estarreja remonta a finais do século XIX. Na altura falava-se na Batalha das Flores, era algo muito tradicional, era a Batalha das Flores. E foi assim que o Carnaval de Estarreja começou em finais do século XIX. Veio por aí acima, entretanto há registros, inclusive neste momento temos uma exposição que mostra um pouco a história do Carnaval, desde essa altura precisamente, em que se vê fotografias já dos anos de 1928, 1929, 1930, em que já se nota a folia toda do Carnaval, onde na altura as famílias mais abastadas patrocinavam os carros, patrocinavam as pessoas que desfilavam e já era uma grande festa que convergia no centro da cidade. Antigamente da vila de Estarreja, atualmente da cidade de Estarreja. Portanto, as tradições do Carnaval de Estarreja já remontam a finais do século XIX. Por isso, neste momento, Estarreja vive o Carnaval, Estarreja já não vive sem o Carnaval e realmente é uma tradição que leva toda a gente até ao centro da Praça Francisco Barbosa. Diga uma coisa, o facto de terça-feira não ser feriado... Primeiro, tem alguma ideia que o feriado é antigo, era tradicionalmente feriado, ou muitas vezes era apenas aquela espécie de tolerância de ponto como não, hoje o Governo quer fazer? Tradicionalmente foi feriado, exceto no único dia, na altura, do então Primeiro-Ministro Cavaco Silva, que decretou que não seria feriado. Agora, sempre foi feriado a terça-feira de Carnaval e desta feita, na peça que antecedeu esta nossa entrevista, foi referido precisamente que a comunidade intermunicipal da região de Aveiro, designada CIRA, recomendou a todos os municípios, numa decisão solidária e por unanimidade, que dessem a tolerância de ponto de terça-feira. É um hábito, é um costume, é uma tradição e há realmente muitos municípios em Aveiro, nomeadamente no distrito de Aveiro, que vivem de forma muito intensa o Carnaval. Sr. Vice-Presidente, esta medida do Governo, chamemos-lhe assim, pode pôr em causa essa tradição, na sua opinião?
tanto que coloca em causa, e nós, para contrariar essa medida do Governo que colocaria em causa o Carnaval, decidimos dar tolerância de ponte nesse dia. Repare-se no seguinte, se nós formos a ver, o Governo, por exemplo, também deu tolerância de ponte no dia 24 de dezembro e no dia 31 de dezembro. Porquê? A Câmara Municipal de Estarreja optou por dar tolerância de ponte no dia 24, mas no dia 31 de dezembro não dar. Portanto, e desta forma não está aqui em causa fatores de produtividade. O país continua a produzir, as pessoas continuam a produzir. É uma forma também de motivação. O Carnaval alegra as pessoas, é algo que realmente serve essencialmente para as pessoas se motivarem, para trabalhar. As pessoas não têm noção. E realmente quem está em Lisboa, no Porto, as pessoas já têm um bocadinho mais noção de trabalho, de querer trabalhar a sério e da dureza do mesmo. Mas quem está em Lisboa não tem noção do que é que significa o Carnaval nestas terras. Não vive esta situação. Portanto, e depois, claro, toma medidas que eu direi irracionais, como a do ano passado foi tomada antes 15 dias do Carnaval, sem se lembrar de que as pessoas estão a trabalhar para o Carnaval há meses. Está aqui uma escola de samba charanguinha que se calhar acaba um Carnaval e passado um mês, passado 2 meses, já estão a decidir o tema para o Carnaval seguinte. Quer dizer, isto é uma falta de respeito pelos milhares de pessoas, são milhares de pessoas que trabalham para o Carnaval. O ano passado decidiu-se daquela forma de uma arrogância extrema, a forma como se anunciou que realmente não era dada tolerância de ponte no dia de Carnaval. E isto mexeu muito com a economia, mexe muito com a economia, porque as pessoas não vão tanto e as entradas são pagas. Notou-se muito? Claro, um decréscimo na ordem dos 50% a 60%. Na terça-feira. No domingo não, no domingo é igual. E essa solução das próprias autarquias de determinarem a tolerância do ponto ou não substitui ou de alguma maneira compensa os efeitos da medida do Governo? Não, claro que não. Claro que não, porque existe um clima em que realmente é terça-feira para se trabalhar e realmente só algumas medidas, inclusive nós temos, conforme eu referi, o desfile, o cortejo, o local de passagem é fechado, mas nós temos lá dentro os cartórios que vão estar abertos. Quer dizer, nós temos que gerir também estas questões. E isto é difícil, as finanças vão estar abertas, mas no entanto os correios, os bancos já vão estar fechados. Quer dizer, é difícil as repartições públicas vão estar abertas e em sítios onde, em princípio, é vedada a entrada. Exatamente. E nós temos de ter pessoas a acompanhar as pessoas que queiram ir aos locais. Enfim, é difícil de gerir. E realmente uma medida tão simples que seria até para alegrar o país, até como forma de desanuviar um pouco o estado em que nós estamos e o sentimento de tristeza que nós estamos, era realmente dar a tolerância de ponto do dia 12. Porque não é por causa disso que nós vamos trabalhar menos. Certeza que não. Muito bem. E a Câmara de Famalicão? O Carnaval em Famalicão não tem a força, ou pelo menos não tinha, não sei se neste momento tem nestes municípios ali da zona da Aveiro. Bom, antes de mais, muito obrigado pela oportunidade. O Carnaval de Famalicão é um carnaval sui generis, um carnaval específico, tem uma marca essencialmente pelo facto de ser um carnaval noturno. É um carnaval espontâneo, que surgiu fruto da concentração de pessoas que resolveram fechar o carnaval na véspera de carnaval, na noite que antecede o carnaval, e portanto é um carnaval que para nós é um carnaval único no contexto nacional porque não se assemelha àqueles convencionais, como é o caso de Estarreja e outros que acontecem no contexto do nosso país. Tem características muito específicas, é um carnaval de rua, é um carnaval que nós atrevemos a chamar-lhe desorganizado, no sentido que não há uma postura dirigista do ponto de vista da organização, nomeadamente da Câmara Municipal, para balizar o Carnaval. Então só identificamos as ruas e os estabelecimentos aderentes ao projeto do Carnaval, criamos condições do ponto de vista da segurança, das acessibilidades, do tráfego, para que o Carnaval seja possível. Portanto, e o que é que acontece nessa noite, digamos, de Carnaval? No fundo, estamos a falar de uma noite de Carnaval. É uma noite de folia, é uma noite em que as pessoas... Mas não há um cortejo tradicional dos outros carnavais? Não há cortejo tradicional, normalmente há um desfile motar, há outras iniciativas, mas a grande maioria, a esmagadora maioria das iniciativas são espontâneas, são fruto da imaginação, da intuição e do querer das pessoas que aproveitam aquela noite para se recriarem, normalmente em grupo. É muito frequente vermos grupos de jovens, de pessoas adultas, séniores. É um carnaval intergeracional, não é um carnaval marcadamente jovem, não é exclusivamente jovem. Mas requer também um investimento da autarquia? Requer um investimento da autarquia a 2 níveis, no plano financeiro para criar condições do ponto de vista da segurança e da higiene para que o carnaval seja possível, porque nós queremos que o carnaval seja possível não só para aqueles que querem praticá-lo do ponto de vista ativo, digamos assim, mas para todos quantos querem assistir ao magnífico desfile, entre aspas, que é proporcionado pela mole humana que adere ao Carnaval. E como é que o não feriado de terça-feira
afeta, ou no ano passado, não sei se afetou ou se não, irá dizer-nos, essa noite do Carnaval? Olha, nós concedemos tolerância de ponto aos nossos colaboradores municipais este ano. Devo dizer que a nossa convicção é que, pelo facto do Carnaval ser noturno, porventura não se sentirá tanto a influência. Mas também atrai forasteiros. Muitos forasteiros, muitos milhares. Nós, normalmente, na noite de Carnaval, temos 50 mil pessoas no centro da cidade de Famalicão, no contexto do Carnaval. Muitos vêm da região, das redondezas, do Porto, de Braga, de Guimarães, da vizinha Espanha, nomeadamente da Galiza. São frequentes as situações em que somos visitados nesta ocasião e por esta razão. E, sinceramente, não temos sentido, além do decréscimo típico, porque se a ausência de tolerância de ponto afeta os funcionários públicos, é de esperar que aquelas pessoas que às 9 da manhã do dia seguinte têm que trabalhar não possam ficar no Carnaval até às 4 ou 5 da manhã, mas, sinceramente, não temos sentido essa redução da afluência. Muito bem. Vamos passar então agora a falar dos investimentos. O que é que Estarreja investe nesta festa, no fundo? O Carnaval de Estarreja tem uma associação de Carnaval, que é a Associação de Carnaval de Estarreja. E o orçamento desta associação ronda os 150 mil euros. Portanto, ainda é um valor significativo. Paralelamente, a Câmara Municipal de Estarreja financia esta Associação de Carnaval, além de todo o outro apoio, quer em termos logísticos, quer também o próprio Carnaval infantil. Mas essa associação, além do financiamento da Câmara, tem outras receitas? Tem a receita da bilheteira, da publicidade, enfim, todo o tipo de receitas que conseguem angariar, da publicidade sonora, tudo isso reverte para a própria Associação de Carnaval. Paralelamente também tem a receita da Câmara, que é o peso maior. Quanto é que a Câmara financia essa associação? A Câmara tem financiado a Associação de Carnaval. O que nós pretendemos é que realmente não haja nem prejuízo nem lucro, ou seja, que a Associação de Carnaval seja equilibrada. A Câmara já houve alturas em que financiou com 50 mil, 70 mil euros financeiramente e diretamente, assim como este ano, num período de crise, reduzimos em 20% e o valor financeiro direto anda na ordem dos 25 mil euros. Ou seja, financeiramente a Câmara apoia a Ação de Carnaval em 25 mil euros, mas ainda há 3 anos, 4 anos, era na ordem dos 40 mil euros. Mas depois há outro tipo de apoios indiretos, e que realmente eleva o valor global, que é juntando o orçamento da Ação de Carnaval, juntando também aquilo que a Câmara disponibiliza, estamos a falar na ordem dos valores de 200 mil euros, 50 mil euros, ou seja, ainda é um valor significativo para o maior evento de Estarreja. E quais são os momentos marcantes do Carnaval de Estarreja? São vários, já começaram, aliás, nós estávamos aqui há pouco a falar, antes que desde dezembro, que todos os fins de semana há animação em Estarreja, com a apresentação dos sambas em rede pelas 5 escolas de samba que participam e que desfilam no Carnaval. Ou seja, mas os momentos maiores foi no fim de semana passado o Carnaval Infantil, foram cerca de 1.200 a desfilar, eu também a desfilar, 1.200 a desfilar no Carnaval Infantil. Depois tivemos um Carnaval mais trapalhão na passada quarta-feira, que são as chamadas marchas luminosas, em que os grupos, por norma, saem de uma forma mais simples, mais espontânea, mas também num grande desfile de Carnaval. E depois vamos ter hoje, sexta-feira, a apresentação dos sambas enredo e dos sambas, propriamente dito, ou seja, num desfile só de escolas de samba, onde já há uma classificação. E depois os costos maiores no domingo e na terça-feira, em que de novo vai haver os desfiles das escolas de samba, dos 8 grupos apiados. Isso é na terça-feira? Domingo e terça. São 2 grandes desfiles, no domingo e na terça, em que são as 5 escolas de samba, claro, os 8 grupos apiados e ainda um grupo de passarela para divertir os milhares de pessoas que, por norma, vão até Estarreja. João, o que é que a escola de samba Charanguinha está a preparar para este Carnaval? Bem, a Charanguinha está a preparar... O ano passado correu-nos muito bem, fizemos um bom espetáculo e fomos campeões em Ovar. Nós estamos a tentar superar a expectativa, que normalmente é de manter e fazer o mesmo espetáculo. Estamos a tentar mostrar que conseguimos fazer melhor. Vamos falar de artistas de circo ambulantes e estamos a tentar preparar algo diferente, que as pessoas estão habituadas numa escola de samba, tentando meter elementos que não são só as meninas com os fatos reduzidos, tentar que esses artistas de circo sejam mesmo transportados com uma organização em algo diferente também. Quando eu digo diferente, é tentar incrementar pequenas coisas. O desfile já é amanhã, já posso se calhar descozer um pouco mais.
temos alguns artistas de circo que foram convidados para participar no nosso desfile. O nosso desfile normalmente é só feito por pessoas a desfilar uma coreografia. Este ano temos o apoio de estruturas que as pessoas que provocam uma interação e darão um desfile diferente. Haverá pequenos espetáculos de circo, então, durante Exatamente. De alguma forma, esta notícia da tolerância de ponto tem algum impacto na vossa escola, nos preparativos, por exemplo? É assim, é um impacto muito difícil de nós verificarmos, mas ele acontece. Porque, por exemplo, no meu trabalho eu não o vejo, mas quem trata de decidir ou de verificar quem vai desfilar este ano, quem pode, quem não pode, o que é que se pode participar nos ensaios ou não pode, toda essa ligação da vida pessoal da pessoa com a escola de samba, aí é que existe. Mas isso é antes dos feriados, não é? Exato, porque é a preparação que levam ao longo do ano. É a preparação, porque se uma pessoa não puder desfilar na terça-feira, ela já não vai poder desfilar connosco. Por isso nós tivemos algumas baixas este ano. Mas porque há gente que não é de Ovar e que integra... Eu sou um caso, eu não sou de Ovar e integro uma escola de samba. E nós temos muitas baixas, e principalmente as pessoas que vêm de fora. E temos gente que vem da Figueira da Foz desfilar na nossa escola, gente que vem de Santa Maria da Feira. Há menos pessoas este ano do que no ano passado? Sim, o nosso número de integrantes de fora diminuiu. Nós estamos com o mesmo total, é igual, porque há sempre quem sai, quem entra. Quantas pessoas desfilam? Cerca de 140 pessoas desfilam numa escola de samba, na nossa. No ano passado, qual foi o tema que vocês venceram? Nós fizemos uma homenagem ao samba, as emoções que é de estar numa escola de samba e com um enredo até arrepiar, o samba dá que falar. Então foi um pouco abstrato, transportamos visualmente instrumentos musicais e alguns elementos da nossa tradição, da nossa escola, como o nosso brasão. Nós temos tradições próprias de batismos, de juramentos que nós fazemos para participar dentro da escola, e transportamos isso para a avenida para tentar mostrar. Perguntar uma coisa, o samba é uma tradição brasileira, não é? Portanto, sim. Como é que vocês integram e absorvem esta cultura? Como é que chegou até aqui? Eu não sei, já agora, só uma coisa muito curta. Isto arreja em 1920, já havia samba? Penso que não. Eu julgo que não, lógico que não. Aliás, o samba é recente. Esta reja surgiu em 1983, 84, uma escola de samba. Como é que vocês absorvem essa cultura ou escolhem essa cultura para o Carnaval? Eu penso que isto é até um pouco engraçado, porque normalmente as pessoas vão buscar o Carnaval ao Brasil, mas na verdade Portugal é que deu origem ao Carnaval. Claro. Por isso o Brasil veio buscar o Carnaval a nós. E nós agora fomos buscar o samba e o Carnaval deles para nós. Fazemos aqui uma boa mistura. Não podemos dizer de forma alguma que as escolas de samba em Portugal são do mesmo género que as do Brasil. Não são. A maneira de fazer, de pensar e de viver é completamente diferente. O que nós tentamos fazer, por exemplo, o Rio de Janeiro, o Carnaval do Rio de Janeiro é um pouco a nossa meca, a nossa... Podemos chegar à nossa religião, porque nós tentamos estudar tudo o que acontece lá, desde da percussão aos enredos, à fantasia, tudo o que se faz, nós sonhamos conseguir fazer desse género. O ponto em que realmente nós tentamos ser fiéis é na parte musical do samba, batucada, construção de samba enredo e melodia. Nós tentamos ser o mais fiéis. Vocês são autores dos vossos enredos? Nós somos autores de músicas e enredos? Exatamente. Mas são portugueses que fazem isso ou são brasileiros? São portugueses que compõem. E já alguma vez experimentaram levar um desses enredos ou um desses sambas ao Brasil? Qual é a opinião de um brasileiro perante o vosso samba? É assim, a opinião dos brasileiros é... no Brasil já há quem conheça bem o Carnaval em Portugal e há quem não conheça. Eu, por acaso, estive há pouco tempo no Rio de Janeiro e tive a oportunidade de conviver bastante com eles, e nós continuamos a ter pessoas que ficam estupefactas com o facto de haver escolas de samba em Portugal, mas depois quem conhece já reconhece alguma qualidade. Principalmente a nível de bateria, a nível de percussão, nós já temos baterias que fazem um trabalho tão bom como muitas das escolas lá. Isto, com o tempo, foi apurando, porque houve muito intercâmbio de viagens. Agora com a internet tudo é muito mais fácil para aprender, e nós, em termos de percussão, já estamos no ponto e estamos em condições já de inventar e ser criativos nesta batucada. Em termos melódicos, ainda fica um pouquinho aquém, mas já começa a ser uma diferença muito mais pequena, porque já há cada vez mais gente a experimentar, já há cada vez mais sambistas que nascem sambistas em Portugal. E quem é que financia esta escola?
Portanto, como é que ela sobrevive? Pronto, a Escola de Samba Xaranguinha em Ovar recebe um subsídio por parte antes era da Fundação, agora é por parte da Câmara Municipal, que este ano paga o nosso desfile. Mas cada associado e cada desfilante paga a sua fantasia, paga um valor que representa, não paga a totalidade, mas que representa a sua fantasia. Qual é o investimento que significa uma fantasia? Depende, cada pessoa paga 100 euros na nossa escola. Mas elas custam mais. Mas podem custar mais. Uma fantasia de uma ala custa esse valor. Mas, por exemplo, se falarmos de uma fantasia mais requintada, que normalmente são das menores, figuras, daquelas figuras centrais, podem chegar aos 500 euros. E isto estamos a falar sem grandes exuberâncias, porque se formos para fazer algo que seja para superar, podemos entrar... E esses preparativos começam a ser feitos, como estávamos há pouco a ouvir, logo após um carnaval, começam a ser feitos do ano anterior. Exatamente. A agenda de um carnaval numa escola de samba começa em maio. Já estamos a discutir que enredo será o tema do próximo ano. Qual é a construção? Há as propostas entre sócios e pessoas, o que é que justifica trabalhar como tema. Depois há o trabalho de desenho de fantasias, que acontece até julho, agosto, em que todo o projeto tem que estar concluído e é decidido qual é o projeto final, em que nós apresentamos então isto ainda era na Fundação, apresentávamos o projeto que era aprovado para... Em setembro começamos a construir o Carnaval, começamos a escrever o samba enredo, preparar as melodias e percussões, como também a construção das fantasias, e a construção vai de setembro até hoje, é um processo bastante demorado. Antes de ir para a Famalicão, só uma pergunta que é uma coisa quase cultural. Vocês o samba, portanto, que trabalham, não é? Sim. É o do Rio de Janeiro ou é o de Salvador ou é indiferente? Não, a nossa matriz é a do Rio de Janeiro. É do Rio de Janeiro. Portanto, o axé é de Salvador. Pois é coisa que é diferente. Famalicão não tem esta tradição brasileira, não é? Portanto, musicalmente aquilo depende muito dos grupos, ou não? Bem, não, veja, a questão central em Famalicão é que as pessoas não vão a Famalicão assistir ao Carnaval, vão fazer Carnaval. Portanto, vão fazer parte do Carnaval, não vão estar na berma da estrada à espera que passe o curso carnavalesco. Vão participar ativamente. E são cada vez menos aqueles que só vão assistir e cada vez mais aqueles que vão de facto participar. Portanto, o que dá especificidade e caráter quase único ao Carnaval famalicense é exatamente essa mesma espontaneidade. Não há, como há pouco dizia, nenhum tipo de dirigismo, não há nenhum formato, não há nenhuma padronização do que deve ser a participação no Carnaval. Nem pequenos polos de animação programada, não há concertos, não há... Existe um concerto, que é que chamamos o Carnaval Alternativo, que é colocado no contexto das ruas que encerram o perímetro do Carnaval, que é um concerto que se dirige a uma população que porventura não é tão próxima daquele género musical que normalmente caracteriza o Carnaval de rua, porque cada bar tem a sua proposta. Um concerto com o quê? Com uma banda? Com uma banda. Já agora qual é? É uma banda... tipo de banda? É uma banda de música ligeira, que vai interpretar temas da atualidade. É o que chamamos um Carnaval alternativo dentro do Carnaval. É um baile aberto. É um baile aberto, exatamente. Há um desfile. Há depois um concurso de mascarados, normalmente são dezenas os que concorrem, que desfilam na passarela, depois é atribuído um prémio. É atribuído um prémio, é também uma forma de fomentar... Tudo isso de madrugada? Tudo isso a partir da meia-noite. A partir da meia-noite. Eu devo lembrar que o horário de abertura ao público dos estabelecimentos de diversão noturna é até às 5 da manhã, mas há festas até ao meio-dia, portanto, para termos um pouco a noção da dimensão noturna. É uma espécie de São João carnavalesco. Eu não quero ir nesse ponto. Isto é para as pessoas perceberem o tipo de... Talvez as pessoas do Porto percebam melhor dessa forma. Mas eu acho que Famalicão, o que mais caracteriza o Carnaval é que ele não se assemelha a nada. Claro. Nem a nenhuma festa tradicional, nem a nenhum outro Carnaval. Eu não quero dizer que não existem outras circunstâncias próximas desta, mas o que as pessoas nos têm dito cada vez que aparecem neste dia, nomeadamente quando vêm pela primeira vez, é que nunca tinham visto nada igual. A diversão é única, é um momento em que todas as pessoas, porventura, exorbitam, vão além daquilo que achavam que era a sua disponibilidade para fechar o Carnaval e participam cada vez mais ativamente. Pessoas que há 5, 10 anos nunca imaginavam usar uma máscara ou usar um traje carnavalesco e naquela noite conseguem fazê-lo. Há uma grande animação noturna, dinamiza a restauração, por exemplo, há uma grande tradição, os restaurantes estão completamente lotados nesta noite. Há até a tradição, normalmente, de ano para ano, reservarem mesa
no restaurante, as pessoas primeiro vão jantar e só às 11h30, meia-noite, é que estão, entre aspas, disponíveis para integrar o Carnaval. Não há madrinhas, não há padrinhos, não há figuras convidadas. Não há nada disso, não há samba. Quem lá vai é para ver e ser visto, para participar. Para participar, para fazer Carnaval, para fazer parte. Já agora, esta Reja, há figuras públicas para atrair ainda mais o público? É costume existir figuras públicas, desde o Eusébio, desde a Luciana Abreu. E este ano? Este ano é a Ana da Casa dos Segredos, que é uma estargense. Então, claro, conseguimos 2 em 1. Portanto, é uma forma também de tentar atrair mais gente e reconhecidamente, quando foi o caso do histórico Zé Maria, realmente aquilo foi, não se rompia lá, assim como com a Luciana Abreu e até inclusive com o próprio Rei Eusébio também. Claro. Quer dizer, existem algumas figuras que realmente têm passado por lá e que têm conseguido atrair gente e têm conseguido também, acima de tudo, o seguinte, consegue colocar esta Reja às vezes nos meios de comunicação. Claro. Isso é muito importante, não só a figura em si, propriamente dita, mas também o facto de se falar de estarreja. Portanto, não é o impacto propriamente direto e o pagamento que se tem que se falar a pagar à figura pública, mas é depois também tudo aquilo que gira à volta da própria pessoa. E parece-lhe que o Governo se esquece desse impacto, quando, por exemplo, toma uma medida desta dimensão? Eu acho que sim, porque foi conforme eu referi há pouco, quer dizer, não vive, não tem noção desta realidade, não tem os pés sempre na terra, não consegue perceber a realidade destes meios que, no fundo, vivem do Carnaval, vivem com o Carnaval brasileiro, com o Carnaval folia, com o Carnaval trapalhão, enfim, vivem o Carnaval. E às vezes há esta falta de ligação, o governo que representa o povo devia realmente também sentir o povo e estar integrado no meio do povo, para sentir as características culturais de cada região, de cada lugar e respeitar. E penso que o que acontece é isso mesmo, uma falta de respeito perante estas tradições, estas velhas tradições que existem no nosso país. Além da terça-feira, a segunda também é tolerância de ponto? Não, segunda-feira trabalha-se. Apesar de segunda-feira... Estamos a falar de uma coisa que vai de sexta... Até terça à noite. Até terça-feira à noite, sempre com todas as noites. Portanto, nós temos, existe uma tenda montada no centro da Praça Francisco Barbosa, os bares todos têm animação própria, vive-se realmente um clima de euforia, de diversão, de folia nesta altura, neste período do Carnaval. E, curiosamente, portanto, passa por todas as gerações. Por exemplo, neste momento está a acontecer o baile do Carnaval Sénior. À tarde aconteceu para as instituições de solidariedade social, nomeadamente a CRC esta e outros. Portanto, quer dizer, depois, no fim de semana passado, foi o Carnaval Infantil e agora é o Carnaval Adulto e Sénior. Quer dizer, é uma folia enorme que se vive em Estarreja, também concentrada no centro da Praça Francisco Barbosa, com uma tenda, com artistas. Curiosamente, de segunda para terça é o Irene Costa, que vai lá a tocar. Quer dizer, e depois cada bar tem tendas montadas e depois vive-se ali um contexto ao ar livre, na rua, de folia na rua, em que toda a gente está fantasiada. Quantas pessoas esperam receber este ano? No desfile anda na ordem dos 20 mil a 30 mil euros para ver 20 mil a 30 mil pessoas para ver o desfile. Depois, na rua... Essas pessoas pagam. Quanto é que custa? A entrada custa 5 euros. Por dia? 5 euros para assistir a um espetáculo de 3 a 4 horas. Qualquer, não é? Exatamente. O curso tem aquelas tradições de caricatura e de crítica social ou não? Ou estamos a falar só do curso de festa? Perdeu-se. Em Ovar ainda existe essa caricatura e o gozo. Pronto, não, Estarreja perdeu-se um bocadinho isso. Poderá haver pequenos apontamentos, alguns placares, algumas frases, nomeadamente, e mais com o intuito de tocar na autarquia local, enfim, dos políticos locais ou no governo, mas isso perdeu-se. Estamos a falar de pura diversão. Pura diversão com os grupos de folia e com os grupos de samba. Claro. E voltando à escola de samba, vocês nos vossos enredos, e neste caso vai ser os artistas de circo, o ambiente circense, vocês aí também, quer dizer, a crítica social é uma coisa ausente, embora isto... O ambiente circense já tem que se lhe diga, não é? Não é só... É assim. Em Portugal é ausente, ainda ausente, mas, por exemplo, nós seguindo a tradição do Rio de Janeiro, ela pode ser implementada. Nós, neste momento, vamos implementando pela esta dica, como falou perfeitamente,
a escolha do tema pode ter um encaixe social e neste caso até tem, porque a intuição, havia aqui duas intenções. Rapidamente, qual é o enredo que vocês... O nosso tema é de feira em festa, nós vamos falar de artistas de circo ambulantes, ou seja, vamos falar de uma característica nossa, que é, fim do Carnaval, nós também andamos de terra em terra a mostrar o nosso espetáculo, então vamos fazer este paralelismo. E ao mesmo tempo, acho que o tempo social que se vive, muitas vezes é tão confuso que não passa de um grande circo, isto é mesmo uma metáfora. Também, isto até está escrito no nosso texto de enredo, que é um apelo a que, apesar de toda a conjuntura, há a questão de vamos ser felizes de qualquer forma. É só uma intenção. Um espírito positivo, é um apelo positivo. Depois no desfile não se nota isso, é só na intenção. Quantas escolas de samba é que em Ovar, por exemplo, vão concorrer, digamos? São 4 escolas de samba que competem. E em Estarreja? São 5 escolas de samba. Também há concurso? Há concurso, há sempre... estes pormenores todos foram aqui falados, sim. O mestre de sala, o frente de sala, a bateria, a melodia, é tudo avaliado. É tudo avaliado. E há prémios específicos ou é um conjunto? Não, é um conjunto. Ao conjunto total, que estabelece quem é que fica em primeiro, segundo, terceiro e quarto, e para as escolas de samba, e para os grupos, isto é muito importante. Vocês, só realmente quem vive estes momentos de esperar pela classificação, é uma coisa impressionante. Eu também já lá andei também nas escolas de samba, portanto percebo, é uma coisa impressionante e é realmente um fenómeno. Tudo que se vive em redor do Carnaval das escolas de samba, isto é um fenómeno. Depois também há alguma rivalidade entre as próprias escolas, quer dizer, é algo que só quem não está no meio é que não entende. Exatamente. Acha que esta medida do Governo poderá ser, por exemplo, para poupar por um dia, por assim dizer? Como dizia há pouco, não é um dia que vai dar mais produtividade ao nosso país. Eu acho isso, ou seja, eu acho que a medida foi uma medida para a imagem, então somente para a imagem, porque em termos práticos os resultados não são... E por isso é que mais de 60% das autarquias têm estado a ignorar o Governo? Não é ignorar o Governo, nós respeitamos o Governo, naturalmente. Agora, o Governo também tem que respeitar as tradições e os costumes das autarquias e dos municípios. E acho que aqui houve uma falha do Governo em não considerar tudo aquilo, as vivências que os próprios municípios têm com tradições de séculos. Portanto, e acho que é isso que acontece. E o paralelismo que eu referi, ou seja, o caso do Governo ter atribuído tolerância de ponto no dia 31 de dezembro, o município de Estarreja entendeu não devia dar tolerância de ponto no dia 31 de dezembro. Quer dizer, são questões culturais próprias que nós devemos respeitar. E o Governo acho que aí perdeu um bocadinho o sentido da cultura e das tradições que se vivem nos municípios. E se esta tendência se manter, pode matar essa tradição? Eu penso ou as autarquias não vão deixar? Não, os municípios não vão deixar. Os municípios também representam o povo, nós também representamos o povo e nós defendemos ao máximo as pessoas. Se nós considerarmos que quase toda a gente de Estarreja tem um familiar a desfilar no Carnaval de Estarreja, quase toda a gente, são cerca de 1.600, são 2.000 desfilantes, entre crianças e adultos a desfilar, 2.000. Portanto, é muito fácil encontrar um familiar a desfilar. Portanto, as famílias unem-se em prol do Carnaval. Portanto, nós temos que respeitar estes costumes, estes hábitos e, no fundo, somente esta cultura que está enraizada nas pessoas. Claro. Sr. Vice-Presidente, sentem que ignoraram o Governo de alguma forma? De forma alguma. Eu não quero estar a diabolizar o tema, mas... Bom, em primeiro lugar, a decisão do Governo de conceder ou não conceder tolerância de ponto vincula os funcionários públicos que trabalham no subsetor Estado. Claro. Aliás, veja-se, o Governo não concede tolerância de ponto e uma esmagadora maioria dos trabalhadores do setor privado, no dia de Carnaval, não trabalham, como sabe. Isto resulta, nomeadamente, das convenções ou acordos coletivos de trabalho, que já há muitos anos que estabelecem esse dia como se um dia, não vou chamar-lhe feriado, mas um dia que as pessoas não trabalham, para não entrarmos aqui na discussão entre o que é ser feriado e o que é ser tolerância de ponto. A ação do Governo não só afeta os funcionários públicos afetos ao Estado, que trabalham no Estado, portanto não tem influência para além disso. É óbvio que traz consequências do ponto de vista da organização do processo, no caso de Estarreja, de Ovar, estou certo que sim, no caso de Famalicão, a única consequência que traz é que as pessoas que trabalham no setor Estado, naquele dia, trabalham. E no setor privado? E no setor privado, mas esse setor privado trabalhariam na mesma, ainda que o Governo concedesse tolerância de ponto, se as suas convenções coletivas de trabalho não consignassem o direito ao dia. Portanto, nós não queremos estar aqui a dramatizar nem exorbitar o tema, mas é um pouco disso que se trata. Acresce a tudo isto que sabemos, por exemplo, no setor da educação, a grande maioria das pessoas neste dia não trabalham, sabemos que há uma pausa letiva do Carnaval nas escolas, portanto, não quer dizer que não haja influência, obviamente ele existe, simplesmente é a nossa convicção o seguinte: o Estado tomou essa decisão relativamente àquilo que é a situação do Estado.
isso não colide com uma decisão de uma autarquia que tem por base a situação da respectiva autarquia. Eu também devo lembrar que a tradição do Carnaval, embora com raízes em Portugal, não é sentida da mesma forma em todo o território. Nem todos os 308 concelhos que compõem este nosso país vivem e sentem da mesma forma o Carnaval. Portanto, acho perfeitamente legítimo que existam concelhos onde faça sentido as pessoas não trabalhar no dia de Carnaval e existam concelhos onde não faça sentido que as pessoas deixem de trabalhar no dia de Carnaval porque não há nenhum evento, não há nenhuma atividade, não há nenhuma tradição. Existem muitos concelhos no nosso Portugal que, de facto, o dia de Carnaval é um dia exatamente igual a qualquer outro dia. Não é por acaso que nesses, mesmo quando havia tolerância de ponto, muitas empresas privadas trabalhavam no dia de Carnaval. Portanto, isto para tentar dizer o quê? O país é um só, mas temos 308 concelhos com realidades distintas e é preciso, às vezes, também sabermos respeitar a especificidade de cada uma das zonas, de cada uma das regiões e de cada um dos concelhos. O que me está a dizer, no fundo, é que a solução de serem as autarquias a definirem o seu feriado, ou pelo menos uma tolerância de ponto, acabará por estar mais ou menos equilibrada. Faz todo sentido, é a minha convicção, porque cada autarquia percepciona... Independentemente dos funcionários públicos. Independentemente dos funcionários públicos e sem que isso signifique sequer uma discordância relativamente à decisão do Estado quanto aos funcionários públicos. Existe um conjunto de razões que concordemos ou não, estão subjacentes àquela decisão, que muitas vezes não se verifica na autarquia. Por exemplo, a questão da saúde financeira. Nós não podemos comparar a saúde financeira do Estado com a saúde financeira de uma autarquia. Felizmente, neste país, há autarquias que não têm a mesma situação de enfermidade que têm as contas públicas. Eu atrevo-me a dizer que muitas autarquias, se pudessem transportar para o Estado a sua saúde financeira, não justificavam este clima de emergência nacional que se sente em Portugal. Portanto, não é um dia que vai pôr em causa a produtividade do país, muito pelo contrário, há autarquias que até têm retorno muito pelo com este contrário. Carnaval. Eu devo lembrar o seguinte, no ano passado a Câmara Municipal de Vila Famalicão não concedeu tolerância de ponto no dia de Carnaval. E fizemos isso não com o objetivo de fazer um teste, mas conscientes que as circunstâncias que existiam à altura nos obrigavam a tomar essa decisão. A consequência não é que tenha sido desastrosa, mas sentimos que o rendimento, a produtividade dos trabalhadores desceu drasticamente. E este ano chegámos à conclusão de que os trabalhadores, fruto das vicissitudes, demonstraram ao longo deste período uma enorme disponibilidade para ajudar a Câmara Municipal na persecução dos seus intentos e justifica-se a concessão da tolerância de ponto. Acresce um outro aspecto. O apoio da Câmara Municipal ao Carnaval é, em grande medida, através de apoio logístico, o que significa que existem centenas de colaboradores da Câmara Municipal que estão envolvidos no Carnaval, na sua organização noturna. Se o Carnaval noturno termina às 5 da manhã, nunca antes, bom, é pouco provável que às 9 da manhã aquelas centenas de colaboradores municipais sejam disponíveis para seriamente e ainda encontrar as necessidades públicas, satisfazer o interesse dos nossos concidadãos. Eu se calhar voltava à escola de samba só para perceber uma coisa. Portanto, além do desfile, vocês depois têm, durante o ano, um negócio que é ir desfilar a convite de festas e vocês têm muitas saídas? Nós temos bastantes saídas e de diferentes tipos, porque nós montamos um carnaval já com alguma perspectiva de como é que, qual é a logística que vai haver a seguir. Porque nós repetimos o desfile que fizemos em Ovar no carnaval de forma mais pequena, porque nós não conseguimos transportar os 150 pessoas, mas com um grupo entre 30 a 50 pessoas repetir o desfile em várias terrinhas, normalmente nas festas locais. Depois fazemos também um tipo de espetáculo que também é preparado agora e depois é repetido, que são espetáculos de palco em que interpretamos outras músicas, fazemos fatos especificamente para isso. Vocês quantos espetáculos desses é que fazem por ano? Pois isto, podemos falar em 20. E qual é o preço de cada espetáculo? Isso Depende, é muito variável, da distância que nós temos que percorrer, do número de pessoas que temos que transportar e da duração. Todas as questões logísticas vão fazer o preço. Não é muito fácil a gente medir, porque... Sim, mas um grupo básico de 20, 25 pessoas que vão fazer um desfile durante uma hora, que deve ser o mínimo, não sei, digo eu. Exato. Vamos pensar que temos que fazer temos que nos deslocar num raio de 50 km e levar 25 pessoas. Podemos estar a rondar os 150 mil euros de custo. 150? 750 a 1000 euros que... E essa receita é o suficiente para manter a escola de samba em atividade durante o ano? É.
É assim, nós, a escola de samba, caso não fizesse este tipo de saídas, teria que ter autonomia na mesma, porque existem várias escolas que não fazem, por exemplo, uma ou duas e conseguem. Nós também temos que conseguir, porque nós somos uma associação e os nossos sócios pagam as nossas cotas, nós temos um bar na nossa sede e isso é o suficiente para nós mantermos a funcionar. Todas estas saídas sustentam-nos em termos anímicos, porque mantêm viva a chama do Carnaval durante o ano todo, e depois fazem com que a gente possa fazer um Carnaval muito melhor e muito acima do que nos seria permitido utilizando só o subsídio que a Câmara nos dá. Mas este ano também reduziram o investimento, portanto, do Carnaval deste ano, ou manteve-se? As condicionantes são muito diferentes. Condições, nós temos mais ou menos o mesmo orçamento, até porque nós, ainda antes do início desta crise mais recente, nós fizemos um aumento de custo de fantasia, que repercutiu-se em menos pessoas a desfilar, mas que nos deu melhores condições financeiras. Em termos da Câmara, mantemos o mesmo orçamento. O que se torna mais difícil é realmente arranjar este tipo de espetáculos que a gente faz durante o ano, porque temos que baixar os preços. Enquanto antes a gente conseguia qualquer pequeno espetáculo cobrar 1.000 euros, agora é 1.000 euros ou 1.500 euros, hoje a gente vai ter que, são muito mais os de 750 e 800 euros que a gente faz. E temos que esgravatar. Antes a gente ficava sentado à espera deles. Hoje estamos sempre a propor fazer isto, propor fazer aquilo. Quantas pessoas é que tem a escola? Já disse que eram 140 os que desfilam, mas a associação quantos membros tem? Pois, isto é um número que é um pouco difícil, porque estamos a falar de pessoas que não são contabilizadas na organização de um Carnaval, mas eu penso que podemos estar a falar na ordem dos 180. Que são pessoas que têm as suas profissões normais do dia-a-dia e depois se juntam para fazer parte da escola. E depois se juntam, porque nós, além dos desfilantes, necessitamos de um staff. E depois temos pessoas que, apesar de não participarem nisso, são amantes da escola, são associados, contribuem e estão connosco na nossa sede e muitas vezes acompanham-nos neste tipo de espetáculos e até no Carnaval. E vocês, além da música, do samba e dos desfiles, têm outro tipo de atividades? Ou é... Não, a nossa atividade é só o samba e o Carnaval. Só que depois há várias formas de viver isto, porque além destes espetáculos que dão uma vivência fantástica para quem está no samba, nós temos muitas tradições nossas e muito convívio durante o ano. Há quantos anos é que existe a escola? A escola faz 29 anos este ano. 29? Muito bem. Voltando a esta região, quantas pessoas é que o município envolve na organização do Carnaval? Em termos logísticos, a Câmara Municipal de Estarreja envolve cerca de 20 a 30 pessoas de forma permanente, quer a fechar trânsito, quer a apoiar logisticamente, a montar bancadas. A polícia e tal? Tudo? Não, depois, paralelamente, temos que contratar policiamento, segurança, enfim, quer dizer, há aqui um conjunto de pessoas envolvidas que realmente mexem. A organização quantas pessoas terá? A organização da ação de Carnaval, seguramente cerca de 100 pessoas. 100 pessoas. Cerca de 100 pessoas. Entre staff, entre pessoas envolvidas no acompanhamento aos grupos, cerca de 100 pessoas. E nos desfiles, agora não estou a falar da assistência, estou a falar das pessoas que participam. Sim. Quantas pessoas é que vocês acham que... A desfilar, cerca de 1.500. Nos vários desfiles? Não, nos vários desfiles são mais de 2.000. São cerca de 2.500 nos vários desfiles, porque no Carnaval Infantil são cerca de 1.200, no Carnaval, nas marchas luminosas foram cerca de 600 e agora vão ser cerca de 1.500. Quer dizer, é muita gente a desfilar. Eu só queria acrescentar aqui um dado interessante, é que existe depois, eu continuo a insistir no fenómeno do samba. É que, por exemplo, em Estarreja há um campeonato nacional de samba, que é o Troféu Nacional de Samba, que se realiza no último fim de semana de junho. O que é que acontece? Convidamos as melhores escolas do país, de Ovar, de Sesimbra, da Figueira, de Milhada. A Charanguinha já lá foi? Já este ano estivemos lá, este ano que passou. Exatamente, e então faz um desfile. Não, faz um desfile das melhores escolas e depois as próprias escolas votam nelas. Curiosamente, quem tem ganho tem sido sempre Estarreja. Jogam em casa também, não é? Não, mas eles é que votam nelas, portanto, aqui não há, é tudo transparente, transparente. Nós temos o Troféu de Samba no último fim de semana de junho. Em setembro temos um festival de samba, em que por norma convidamos também as escolas das Redondezas, da Milhada, da Figueira, de Ovar, a ir até lá.
lá, fazer um festival de samba e depois, logo a seguir, começam as apresentações de sambas e enredo. Ou seja, ao longo do ano há aqui umas características inerentes ao samba e à alegria que existe. E isto existe, de certeza, também em Ovar. Ou seja, o samba está muito patente e muito... Isso tem muita adesão popular. Muita adesão popular. Digo só uma questão antes de, se calhar, terminamos com o Famalicão. Há alguma ideia do impacto económico? É mensurável? Ou já o tentaram medir alguma vez? Não, é o difícil. Impacto económico que tudo isto traz no Conselho? Não, é muito difícil, porque isto mexe com os supermercados, mexe com a restauração, mexe com a hotelaria, mexe com pessoas que vivem só disto para o comércio dos tecidos, para o comércio das fantasias, enfim, é realmente muito difícil mensurar estes valores, mas são muitos milhares de euros. Famalicão espera receber quantas pessoas este ano? 40, 50 mil nunca menos é a nossa ambição, que aliás tem acontecido nos anos anteriores, embora seja muito difícil quantificar, porque nós não temos um processo de ingresso, portanto não há, o Carnaval é aberto, não é fechado, mas é bom sentir o caos no trânsito naquele dia, é sinal que a cidade está em festa e o Carnaval continua a ser atrativo. E o impacto económico? Existe, não existe? Como é que você... Nós consideramos que ele é muito grande, não há uma forma de o medir, ele tem sente-se na restauração, sente-se muito na restauração, os empresários do setor da restauração têm-nos dado feedback desse impacto muito positivo e são esses que muitas vezes nos dão indicações acerca da tipologia das pessoas, se são portugueses, se não são portugueses, se são de Famalicão, se são de fora do nosso concelho. Pela forma de abordagem, pela forma como os conhecem ou não, mas é impossível nós termos uma noção exata, embora tenhamos a consciência que é um impacto que tem uma dimensão económica já acentuada. Aberto, em princípio está tudo aberto. Se eu resolver ir na segunda pode jantar, pode participar no Carnaval e temos também as tradicionais tasquinhas e outras formas de permitir que ao longo da noite possa, além das bebidas típicas deste período, também ter acesso a uma refeição até às 5 da manhã, pelo menos. O que é que se recomenda nestes últimos dias de Carnaval em Estarreja? O que é que, além do curso, o que é que... Recomendo que as pessoas participem, que vão até Estarreja, que se envolvam, porque certeza que não se vão arrepender, porque a folia é enorme. Ou seja, há uma grande animação de forma permanente, também com o alargamento dos horários dos bares, da restauração, até altas horas, muitas vezes até de manhã. Claro. Animação noturna específica não existe, há dos bares normal? Não, existe animação específica noturna, ou seja, existe uma tenda montada no centro da praça, que está aberta também durante a noite. Que está aberta, que é para toda a gente, com espetáculos permanentes de samba, de pagode, de outros grupos que estão a atuar e que servem para animar realmente o centro da cidade. Pelo menos segunda para terça-feira há uma animação noturna? Já há desde a passada sexta-feira. Portanto, mas tem um horário qualquer de fecho, às 3, 4, 5 da manhã? 5, 6, 7. Não é obrigatório? Não, o que está definido é as 5 horas, mas por norma há sempre, prolonga-se até mais tarde. E acha que as pessoas até vão um bocadinho para se divertirem e esquecerem um bocadinho os problemas do dia-a-dia? Sem dúvida nenhuma, eu acho que é isso mesmo, ou seja, o Carnaval são 3 dias e realmente as pessoas nesta altura libertam-se dos seus problemas, fantasiam-se também da realidade que estão a viver. Portanto, é uma forma realmente de pensar e esquecer os problemas do seu dia-a-dia. Muito bem. Uma última pergunta para a Escola de Sambas. Vocês já não sei se eu fiz esta pergunta há bocado, mas penso que não. Não foram ao Brasil ver exatamente uma escola de samba e digamos, avaliar a vossa competência naquele... Isso acontece a nível individual dos integrantes. A escola, isso estamos a falar de uma logística gigante. Mas isso tem acontecido frequentemente por várias pessoas. Individualmente, não é? Individualmente, e depois estamos a falar de pessoas que depois estão nas frentes e são as pessoas que metem a mão na massa e quem vai ao Rio de Janeiro vai precisamente procurar. Nós não falamos de um termo de comparação, porque isso é muito difícil. Estamos a falar de uma dimensão megalómana no Rio de Janeiro. Estamos a falar de 3.000 para 150. Para uma... Exatamente. Mas vamos lá para aprender, vamos lá para partilhar, vamos lá para trazer muitas coisas para cá. E aquilo que eu mais felicito é que não é para copiar. Não estamos a falar de uma cópia. Qual é o melhor elogio que ouviu de um brasileiro sobre a vossa escola?
Pois eu acho que não arranjei assim uma palavra específica, mas satisfez-me muitas expressões de espanto que tive positivas sobre o que nós fazemos, mas vocês afinal até fazem coisas interessantes. Não me lembro assim nenhuma frase específica, mas tive elogios até verdadeiros pela nossa capacidade de interpretar uma cultura e não de a copiar. Nesta altura já está tudo preparado? Ou há sempre aqueles últimos pormenores? Há sempre aqueles ultiminhos pormenores que são feitos que eu acho que faz parte, se eles não existissem, porque são aquelas diretas em que toda a gente está a colar a última lantejola na fantasia para sair à rua no sábado à noite. Muito bem, eu acho que espero que os carnavais corram bem. Precisamente que o São Pedro ajude. Também é importante. Isso é o mais importante. É o mais importante. E aos nossos espectadores que não se esqueçam que vão até aos carnavais de Estarreja, de Ovar, de Famalicão ou de qualquer que escolham. Nós cá estaremos para a semana com o tema. Muito obrigado. E até lá, bom carnaval. Bom carnaval. Obrigada.